É com muita satisfação que a gente recebe vocês hoje mais uma vez. Então, muito bom dia a todos. Eu sou a professora Carmen, de Biologia, trabalho como segundos e terceiros anos da manhã. O Augusto já falou, mas eu vou pedir novamente para ele dizer o seu nome, a matéria que você trabalha, as séries, e os colegas que vão participar do aulão também falam o nome e as séries que trabalham, tá? Então, vamos lá, Augusto. Eu trabalho com a parte da manhã, o segundo A, B, C e D. E o período da noite, terceiro F, G e H. Tá? Vivi. Bom dia, turma. Eu sou a professora Viviane, da disciplina de matemática. Trabalho com os terceiros anos do período da manhã e tenho o sexto A à tarde. Cláudio. Bom dia, gente. Eu sou o Cláudio, eu sou professor de física. Eu tenho os segundos anos, com exceção do segundo A, né? De resto eu tenho tudo. E os terceiros também. Isso, professor Gustavo. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sou o professor Gustavo, de Química. Eu sou das turmas do primeiro E e F, do segundo A até o segundo G, e do terceiro A ao E. Isso, professor Reinaldo. Bom dia, turma. Eu sou o professor Reinaldo e sou professor de matemática dos primeiros anos. Isso, a professora Patrícia. Bom dia, sou Patrícia Bem-vindo, né? Tenho a Patrícia. Sou professora de tecnologia dos primeiros B ao F. Isso. Bom, eu vou contar uma coisa para vocês. No dia 27 de maio, nós fizemos a primeira parte do nosso aulão Coronavírus na ótica interdisciplinar, ou seja, falar sobre o coronavírus, mas envolvendo uma boa parte das disciplinas, né? E a gente viu que quem assistiu pôde perceber que a gente abordou vários assuntos a respeito dos vírus, mas de acordo com as diferentes matérias. Para a aula de hoje, né, que é dia 17 de junho, eu vou dizer para vocês que é importante que vocês estejam em mãos aí um caderno ou uma folha em branco ou uma caneta para vocês anotarem alguns tópicos, porque essas anotações de vocês vão ser muito importantes para o final do nosso aulão, tá certo? Então, procurem aí o caderno e caneta para vocês fazerem as anotações. Bom, no dia 17 de maio, a gente fez o aulão, e no final desse aulão, aliás, deixa eu dizer uma coisa, quem não assistiu, está gravado no YouTube, viu? A gente já distribuiu os links aí, quem ainda não tem e gostaria de assistir, pede aí que a gente distribui esse link. Nesse dia 27 de maio, que nós fizemos o primeiro aulão, nós encerramos pedindo que vocês construíssem memes a respeito do assunto do aulão, e colocamos aí o prazo de entrega desses memes, de forma individual ou em grupo, lá para a semana do dia 21 a 25 de junho. Então, conversando com os professores que nós fizemos o primeiro aulão no dia 27, nós encontramos alguns motivos para fazer o aulão 2. Um dos motivos é para reforçar essa questão da construção dos memes sobre o assunto do coronavírus, sobre o assunto dos vírus, porque nós acreditamos na capacidade criativa, crítica e, por que não dizer, bem-humorada de vocês, alunos do Silva Prado, né? E por acreditar nisso, nós estamos fazendo esse aulão 2 para reforçar que vocês construam, se já não estiver pronto, que vocês construam esses memes, né? Porque além de representar nota,
vai trazer para nós, né, professores de vocês, uma satisfação muito grande e a certeza de que é isso mesmo. A gente acredita em vocês e vocês devolvem para a gente essa nossa crença, né? O segundo motivo é que no dia 1º de junho, na CPI da Covid, houve uma investigada, né, que foi a doutora Nise Yamaguchi, em que ela, para responder uma das questões, é uma profissional muito respeitável, né, mas para responder uma das questões da CPI, ela se enrolou demais. E nós não queremos que nenhum dos nossos alunos, em situação nenhuma da vida, se enrole para responder essa pergunta muito simples, que a gente vai falar já já, certo? Bom, no nosso aulão de hoje, nós vamos começar com a contribuição do professor Cláudio, junto com a professora Patrícia, que construíram uma ajuda para vocês aí de como fazer os memes. Então, nós vamos dar início ao nosso aulão com a parte do professor Cláudio, nos ajudando, né, ajudando vocês a construírem um meme sobre o nosso aulão. Então, eu passo a palavra para o professor Cláudio. Bom, pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, aqui a gente vai ter... Eu vou estar utilizando o Paint com vocês, tá bom? Mas aí vocês podem estar utilizando qualquer ferramenta que vocês quiserem. Vocês podem estar fazendo pelo celular também, que tem aplicativo para estar construindo meme. Vocês podem utilizar o Paint, que é o mais simples, o mais básico que a gente tem no computador, ou vocês podem utilizar Photoshop. Tem milhares de aplicativos para fazer manipulação de imagem, né? E assim vocês conseguem fazer o meme, né? Aí aqui, o que eu queria fazer para vocês é mais mostrar um exemplo, né, do que a gente pode fazer. O que eu peguei como ideia foi a questão de todo o problema que está tendo na CPI, né, que foi descoberto que a Pfizer mandou e-mails e esses e-mails não foram respondidos, e aí gerou um monte de memes que provavelmente vocês já devem ter visto na internet. E aí eu vou fazer um aqui com vocês rapidinho, só para vocês verem como é que fica, tá? A construção. Eu peguei uma imagem, que aí eu escolhi essa imagem aqui, né? Vocês estão conseguindo ver aí direitinho, né? Sim. 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 E aí a partir dessa imagem aqui, né, eu vou fazer a construção do meu meme. Aí, como eu falei pra vocês, né, de que tem aquele negócio dos e-mails não respondidos, aí eu fiz esse textinho aqui, ó. Né? Pfizer manda 53 e-mails pro Brasil. Aí o que o Brasil faz? Adquirir a vacina na Índia. A Pfizer. Eu sou uma piada pra você? E aí, esse é um estilo de meme, tá? Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, da forma que vocês acharem melhor. Aí isso daqui é só um jeito de fazer. Beleza? Beleza, muito obrigada. Muito bem. Antes de eu dar continuidade na minha fala, então eu já dei uma dica para vocês, que um dos motivos que contribuíram para a gente fazer esse aulão 2 foi o questionamento da CPI da Covid no dia 1º de junho. Então o professor Cláudio vai apresentar para a gente um trechinho dessa entrevista para a gente dar continuidade ao que a gente está pensando em conversar com vocês. Então, você pode apresentar, Cláudio? Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora Nise? Eu estou perguntando à senhora.
A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de ele perguntar. Pela hora de o quê? Estou perguntando. Ele está perguntando à doutora Nise para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... A senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus, por favor. A senhora é médica formada, você elogiou tanto com o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos não, senhora, peraí. Um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Até aí, né? Pessoal, agora pensem comigo. Esta pergunta, qual a diferença entre um protozoário e um vírus? Nenhum aluno do Silva Prado vai se enroscar nesta pergunta. Por isso, um dos grandes motivos que a gente preparou bem feitinha essa aula aqui é para que vocês tenham claro em mente e jamais, né, estejam nessa confusão no momento de responder uma pergunta dessa. Claro que esse vídeo aí, nós tínhamos muitas coisas a analisar aí, né? Uma qualidade que eu prezo muito é a questão do respeito. E talvez aí esse senador Otto Alencar, apesar dele não concordar com essa doutora, o fato de eu não concordar não quer dizer que eu vou desrespeitar a pessoa, né? Mas, voltando à questão da ciência, que é o que a gente está destacando aí, nós sabemos que na ciência o que move a ciência é a dúvida, e por ter dúvida, os cientistas, os médicos, todos correm para uma resposta, e esta corrida pela resposta é vantajoso para todo mundo, porque assim a ciência avança, e nós, se não chegamos a uma resposta definitiva, nós chegamos perto dela. Muito bem. Vocês se lembram, antes da gente ter em mente bem definidinha essa resposta, que nenhum dos alunos que estão presentes aqui nunca vão se enroscar, vamos lembrar um pouquinho do que a gente explicou lá no aulão 1. Então, Cláudio, você para a apresentação para eu poder fazer a minha? Então, só para a gente lembrar, lá do aulão 1, eu compartilhei com vocês, na época, no dia 27, né, a figura de duas células. A primeira célula trata-se de uma célula procariótica, ou seja, uma célula primitiva. Quem são os seres vivos que têm célula procariótica? Bactérias e algas azuis, que são chamadas de cianofícias. São primitivas, são células procarióticas, mas elas têm membrana plasmática, elas têm a construção básica de uma célula. Membrana plasmática, citoplasma aqui dentro, essa parte verdinha, e o DNA das bactérias, esse cordãozinho amarelo, espalhado no citoplasma. Por isso, são células procarióticas. O prefixo pro quer dizer primitivo. Do lado, nós temos um outro exemplo de célula, só que essa célula aqui trata-se de uma célula eucariótica. E também tem membrana plasmática, a parte azulzinha é o citoplasma. E, para destacar o seguinte, as células, nesta parte que nós chamamos de citoplasma, elas têm como se fossem órgãos microscópicos responsáveis pela manutenção da vida da célula. Por exemplo, os ribossomos produzem proteína para a célula. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, porque senão a célula não vive.
Os lisossomos fazem a digestão. Então, nós estamos vendo aí 2 exemplos de células de ser primitivo, que são as bactérias, ou qualquer outro ser vivo, vegetal ou animal, que tem célula eucariótica, mostrando que ser vivo formado por célula tem estruturas bem definidas que garantem a sobrevivência desse ser. Lembrando bem da diferença aí, ó, a célula procariótica, o DNA é espalhado, né, esse cordãozinho amarelo. Já na célula eucariótica, o DNA da célula eucariótica é protegido por uma membrana, anota aí, hein, uma membrana que se chama carioteca, certo? Muito bem, essa é a estrutura de uma célula, né, por mais simples que ela seja, procariótica ou eucariótica, são células formadas pelas suas estruturas básicas. Né? Agora, e um vírus? Como que ele é composto? Vocês se lembram dessa figura também. Um vírus, ele não tem estrutura celular. Os vírus são acelulares. Isso quer dizer que eles representam um aglomerado de substâncias orgânicas que no ar ou em alguma superfície, como as substâncias orgânicas, eles podem apodrecer, deixar de existir. Agora, nessa composição, o vírus, ele tem uma cápsula, né, que a gente chama de capsídeo aí, formada por glicoproteínas. Pode ser também que tem algum vírus formado por lipoproteínas, lipídios, né? E dentro dessa cápsula, uma fita de DNA ou RNA, ou ainda os dois, certo? Caracterizando o vírus. Mas vocês se lembram lá que eu falei que na célula tem quem respira, quem faz digestão, quem faz produção de proteínas. O que não acontece com os vírus, minha gente? Vírus, se ele está fora da célula, ele não tem função metabólica alguma. Isso quer dizer que os vírus, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, não respira, não se reproduz, isso fora da célula. Quando ele está dentro de uma célula, aí sim, ele adquire 2 principais características de seres vivos. Quais são elas? Reprodução e evolução. Muito bem. Agora, para completar a nossa resposta, aí qual a diferença entre vírus e protozoários, eu vou pedir para o professor Cláudio apresentar um vídeo de 2 minutos que eu vou comentar e aí a gente vai formular a nossa resposta. Os 5 reinos dos seres vivos são Monera, Protista, Fungi, Metafita ou Plantae, Metazoa ou Animalia. O reino Monera é formado por seres unicelulares e procariontes. 2 exemplos de seres do reino Monera são as bactérias e as algas cianofícias. Essas algas, elas são microscópicas, você não consegue enxergar olho nu porque elas têm apenas uma célula. O segundo reino é o reino protista. O reino protista é formado por seres unicelulares, isso é uma única célula, e eucarionte. Alguns representantes do reino protista são Trypanosoma, amebas, plasmódio e euglena. O terceiro reino é o reino fungi. Ele é formado por seres eucariontes, uni e pluricelulares. Eles já foram classificados como vegetais, mas diferente dos vegetais, eles não possuem nem a membrana de celulose, que reveste os vegetais, e também não produzem seu próprio alimento, são heterótrofos. Alguns representantes do reino fungi são cogumelos, mofos e leveduras. O quarto reino é o reino Metafita ou Plantae. São os vegetais que conhecemos. Eles são seres pluricelulares e autótrofos, isso é, eles possuem uma organização celular muito desenvolvida e também produzem seu próprio alimento. Existem mais de 500.000 espécies de seres, de vegetais classificados no reino Metafita ou Plantae.
E por fim temos o reino Metazoa ou Animalia. São organismos multicelulares, isso é, possuem várias células organizadas de uma maneira complexa e são heterótrofos, isso é, não produzem seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outro ser vivo para continuar sobrevivendo. Nesse reino englobam quase tudo que conhecemos como animal, visível, desde uma esponja marinha até um ser humano, uma baleia, um tigre, etc. Os 5 reinos dos seres vivos são Monera, Protista, Fungi, Metafita ou Plantae, Metazoa ou Animalia, muito bem. Nós vamos segurar um pouquinho essa imagem para eu explicar para vocês o seguinte. Pessoal, os vírus, eles estão encaixados em algum desses 5 reinos? Não, não estão. Por quê? Pelo motivo deles serem acelulares, eles não são formados por células, e todos estes 5 reinos aí são seres vivos formados por célula. Esse é o primeiro motivo. Agora, vamos lá a pergunta que fizeram para a doutora. Qual a diferença entre um protozoário e um vírus? Pessoal, o reino protista, a que pertence os protozoários, vocês viram os exemplos lá. A ameba. Aonde eu posso encontrar a ameba? Se você não lava as frutas antes de morder uma maçã, por exemplo, ou se você come salada sem higienizá-la, você pode adquirir uma querida ameba, que você não vê, ela é unicelular, mas quando ela chegar no seu intestino, ela vai provocar um estrago, assim, considerável, né? Então, protozoário, nós temos como exemplo a ameba, formado por célula unicelular. Outro exemplo, o tripanossoma, que causa doença de Chagas, a gente também não enxerga, é unicelular, mas são seres vivos celulares que desempenham as funções de respiração, reprodução e etc. Os vírus são acelulares. Eles não têm atividade metabólica alguma, a não ser que eles entrem dentro de uma célula. Entrou dentro de uma célula, um vírus, ele coloca a célula para trabalhar para ele. Ao invés da célula produzir mais DNA dela, ela vai começar a produzir DNA do vírus. Até o momento que a célula vai estar muito cheia, aí ela estoura e espalha vírus para outras células que vão repetir o mesmo processo. Certo? A única dúvida que eu quero que continue na mente de vocês, futuros cientistas, ou já cientistas, é: vírus é ser vivo ou não? Cientistas não entraram em acordo ainda hoje. A única coisa que eles concordam a respeito dos vírus é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Mas que poder é esse que um parasita intracelular obrigatório chacoalha o planeta Terra com uma doença? Essa é uma questão que fica com vocês aí. Mas essa que foi feita para a doutora Nise, ó, vocês vão responder. Fez para vocês, vocês vão responder. Protozoários são seres vivos celulares, unicelulares, né? E que são heterótrofos, ou seja, precisam buscar outros seres vivos para se alimentar. Diferente dos vírus, que são acelulares, sem atividade metabólica alguma. Muito bem. Agora vocês vão continuar grudados na tela aí, porque nós vamos ter a contribuição do professor Reinaldo. Vamos prestar atenção e fazer algumas anotações aí. Bom dia. Agora vai ser apresentado 2 vídeos. Um, vocês acham que depois que tomaram a vacina, vocês estão protegidos do Covid? Sim ou não? Não, agora eu vou apresentar 2 vídeos que falam sobre isso. São 3 perguntas comuns que as pessoas têm dúvida. Pode apresentar para mim, Cláudio, por favor. Prestem bem atenção nas perguntas, ó. Se você pode pegar a Covid-19, a vacina só vai te dar um imenso impulso no seu sistema imunológico contra o vírus. É tipo como se fosse uma força a mais para combater. Mas ainda vocês têm chance de pegar, tá? Só que o risco de se tornar uma doença séria é quase nulo, tá? Aí ele está dando um exemplo da vacina da Pfizer.
e dizendo que 95% das pessoas não ficarão doentes. Só que os outros 5% poderão ficar, mas com pouquíssima chance de ser hospitalizado. Você ainda poderá transmitir o vírus, mesmo que você já esteja infectado, a vacina não interromperá o ciclo. Ela só vai reduzir a carga viral de vírus que você armazena na boca e no nariz. Mas ainda assim vocês podem transmitir o vírus, tornando em geral menos infeccioso. O risco de transmissão é quase nulo, mas ainda assim vocês podem transmitir, mesmo tomando a vacina. Só que os cientistas ainda têm dúvidas sobre isso, qual a quantidade que pode ser considerada. Então, é preciso que vocês continuem usando máscara e manter o distanciamento social. E a última pergunta, se você vai estar protegido das novas variantes. Não se pode afirmar 100%. Aí ele está dando o exemplo da vacina da AstraZeneca, ela protege 75%, e da Coronavac, que ela é eficaz contra a variante de Manaus. Só que as empresas farmacêuticas ainda estão trabalhando duro para isso. E agora surgiu uma outra variante, a da Índia. Só que vai reduzir com a vacinação, que é a campanha que está tendo agora, o caso de doenças graves. Aí ele faz uma pergunta se você já tomou a vacina. Então é bem simples esse vídeo. No próximo vídeo agora, de um especialista, de um médico chamado Belmiro da Marca, que ele fala sobre a alimentação e como vocês têm que fazer, principalmente cuidar da saúde mental. É o mais importante. Pode passar, Cláudio. A imunidade que determina a vida ou a morte. Essa é a chave. É a chave para enfrentar o coronavírus sem adoecer, sem complicar e sem morrer. Observe que o coronavírus não tem elevado poder de agressão. Tanto é que de uma população geral que ele contamina, apenas 20% desenvolve a doença. Quer dizer, alguns chegam até nem sequer a manifestar sintomas. Né? Isso mostra que não é o seu poder de agressão que está prevalecendo, mas é a fragilidade das pessoas. Então, porque se ele fosse de elevado poder, um maior número de pessoas adoeceria, a grande maioria adoeceria, mas não é o caso. Então, mais e pior do que a contaminação pelo coronavírus é a fragilidade do corpo e a falta de imunidade. E é isso que precisa ser combatido, precisa ser melhorado. Então, aumentar a imunidade é a chave. Como? É simples, né? E agora eu falo direto para você. Dê ao seu corpo o que contribui para aumentar a imunidade e evite tudo que prejudica. Então, o que dá? Beba água em abundância. Mais de 2 litros por dia, mesmo sem sede. 2. Coma bons alimentos, comida de verdade, somente os vegetais, legumes, verduras e frutas. As especiarias, o açafrão, o manjericão, o alho, cebola, toda essa linha de especiarias é mais do que alimento, é verdadeiro medicamento. 3. Tome banho de sol. Onde entra o sol, sai a doença. O sol é um grande elemento vitalizador. Né? 15 minutos por dia, entre 10 e 4 da tarde. 4. Passe mais tempo ao ar livre, ar puro. 5. Faça exercícios físicos, mais atividade, mesmo estando em casa. Né? 6. Descanse o corpo e a mente. Durma cedo e acorde cedo. Brinque, alegre-se. Fuja do envenenamento mental, de notícias que, na verdade, criam mais uma condição de tensão na sua mente do que contribuição para um bem-estar, né? E agora vamos ver quais são as coisas que prejudicam e que você deve evitar. O açúcar, os doces, as guloseimas, o excesso de amidos, massas, tudo que vai dar origem a açúcar. O leite de vaca e derivados, os produtos industrializados. Porque todos esses que eu citei, eles criam no corpo um ambiente propício para a multiplicação dos vírus e, além de que, prejudicam a imunidade. Então perceba que todas as ações citadas são ações simples, porém capazes de rapidamente aumentar a imunidade e a probabilidade de que os resultados sejam de resistência, de cura e de vida, mesmo diante da contaminação pelo coronavírus. Assim, lave e limpe o que você quiser, como puder, mas não se esqueça que é sua imunidade que vai garantir sua vida. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.
Então, pessoal, a chave é que vocês cuidem cada de vocês e da alimentação e evitar ver essas notícias que envenenam a gente, tá? E se cuidarem, tá? Eu agradeço aí pela atenção do vídeo, tá? Agora eu passo a palavra para o professor Augusto. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem de quem é essa foto aí? Todo mundo conhece? É um inimigo. Isso. Essa pergunta é muito fácil, né? Quem é que já não viu essa imagem do coronavírus? Uma outra pergunta. Qual o meu tamanho? Você sabe qual é o tamanho real do coronavírus? Eu acredito que muita gente não sabe, só quem assistiu a aula anterior, né? Então, para medir o vírus da Covid-19, é usada a escala nanométrica, tá? Então, o vírus, ele tem 120 nanômetro. E aí tem alguém me perguntando aí, mas o que é isso, professor? O que é nanômetro? Então, vamos lá. Pense na régua da escola. Se você pegar 1 metro e dividir em 100 partes, cada partezinha daquela vai ser 1 centímetro. Se você pegar 1 metro e dividir em 1000 partes, cada partezinha daquela vai ser 1 milímetro, tá? E o nanômetro? O nanômetro você vai pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão de vezes, cada pedacinho daquele vai ser 1 nanômetro. E o vírus? O vírus tem 120 nanômetros. Deu para entender o tamanho do vírus? É difícil a gente entender algo que a gente não consegue enxergar. É ou não é? Mas eu vou passar um vídeo para vocês, nem pisque, tá? Porque o vídeo é bem curtinho. O vídeo, ele está comparando o diâmetro de um fio de cabelo com o coronavírus, tá? Não é o comprimento do cabelo, tá? Você corta o cabelo, você olha ali o diâmetro, quase não dá para enxergar, né? Você olha esse diâmetro e aí vai ser essa comparação. Bom? Não pisque que o vídeo é bem rapidinho. Vamos lá. Alguém está se assustando com o número aí, Augusto. Então, olha só o tamanho da encrenca que a gente se meteu, né? Sim. Como pode? E aí, continuando, eu vou passar alguns slides dos casos e mortes do Brasil e de outros países, tá? O Brasil, ele tem uma população de 480 milhões de habitantes, mais ou menos, e tem um total de mortes de 480 mil mortes. Sabe o que é isso?
São 3 estádios do Corinthians lotado de gente. Dá para ter essa noção? Agora eu vou passar o da Nova Zelândia. Dá uma olhada no gráfico da Nova Zelândia. Olha só, hoje em dia não tem caso nenhum de morte. Ah, professor, mas lá na Nova Zelândia só tem 5 milhões de pessoas. É muita gente, só tem 26 mortes. 5 milhões parece pouco. Tá, vamos dar uma olhada no outro gráfico. Da China. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tá? E tem quantas mortes? 4.636. Vocês perceberam? Ó, 1 bilhão e 400. O Brasil tem quanto? 240 milhões? Tá? Vou passar do Japão. Olha só o Japão. O Japão, ele tem 126 milhões de habitantes e 13.600 mortes. Mas não esqueça que o Japão não parou, tá? O comércio, a vida deles continuaram normalmente, não teve lockdown. Bom? E aí eu coloquei assim, ó, tem uma luz no fim do túnel? Sim. O que vocês acham? Sim, eu acho. Tá. Então, ó, a gente tem que olhar os bons exemplos e tá seguindo esses exemplos. Eu vou falar o que esses países fizeram e você vai comparar com o Brasil, tá? Ó, uso de álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, testar em massa e isolar, sabe? É testar e isolar, não é você ir no posto de saúde, faz o teste, o cara fala assim, você tá com coronavírus, vai para sua casa, aí o cara vai, pega o ônibus, contamina todo mundo que está no ônibus, depois ele volta contaminando todo mundo e assim por diante. Não é isso, tá? É testar e isolar. Vacina urgente para todos, distanciamento social, restrição de movimento, uso de máscaras. Não parece tudo igual o que a gente está fazendo? Só que, na verdade, eles fazem, não brinca de fazer de conta, tá? Por exemplo, a China. A China, ela colocou 20 mil pessoas em quartos e hotéis. Isolou. Ela também dá uma multa pesada para quem não usa máscara. Se você não usar máscara, você está ferrado. Você vai pagar uma multa muito alta, tá? A Nova Zelândia, com essa primeira-ministra, Jacinta, sabe o que ela fez? Ela falou assim, a gente vai eliminar esse vírus. Ela fechou todo mundo dentro de casa por 1 mês e meio e ela eliminou o vírus. Não é assim, vou diminuir a quantidade de pessoas infectadas. Ela eliminou o vírus. Por isso que você, olhando o gráfico, você percebe que não tem morte nenhuma, tá? Sem contar que ela fechou as fronteiras, tá? Cuidou de todo mundo que estava com Covid, ela tratou de todo mundo. Então, ela eliminou esse vírus. E outra coisa, clareza em suas mensagens durante a pandemia. Que isso é muito importante, que não está acontecendo no Brasil, tá? Eu queria contar uma historinha, uma história verídica, que aconteceu comigo. Eu trabalhei no Japão 2 anos, lá em 1990. Já fazem quanto tempo? 30 anos. Eu andava pela rua e via gente com máscara, usando máscara. Eu nunca tinha visto aquilo, só médico que usava, né? Aí eu falei assim, nossa, como tem gente doente nesse Japão? E aí comecei a perguntar, pesquisar, por que os japoneses usavam máscara, alguns, né? Sabe o que eu descobri? Que eles usavam a máscara para não passar a virose para os outros. Ele estava com gripe. Ele usava a máscara para não passar a gripe para o outro. Você já pensou? Eu não acreditei. Eu falei, será que isso é verdade? Que povo maravilhoso. Podia acontecer isso no Brasil, né? Não, mas a gente acha feio usar máscara, né? A gente fica feio.
A gente não fica pensando assim, não, vou usar máscara para não passar a doença para o outro, para não passar a doença para o pai, para a mãe, para o colega. A gente fica achando, ai, que é feio, tem que jogar a máscara fora. Não é isso que acontece? Sim, agora foi. Tá, bom, o Augusto falou um pouquinho, né, dos protocolos de prevenção que foram adotados nos outros países, e aí agora chegou o momento da gente retomar um pouquinho isso, né. Sei que é uma coisa que a gente já viu várias vezes, mas a gente tem que falar enquanto estiver rolando essa pandemia, né. Então, um dos primeiros protocolos, né, um dos principais é o distanciamento social de pelo menos 1 metro entre as pessoas, né, sempre que possível. A gente sabe que às vezes nem sempre é possível, né, às vezes a gente tem que trabalhar, tem que pegar transporte lotado, mas quando for possível, manter o distanciamento social, né. A higiene das mãos, né, que devem ser higienizadas com água e sabonete, se não tiver água e sabonete, com álcool e gel, né, mas de preferência água e sabão. A utilização das máscaras, né, de preferência PFF2, né, essa sigla significa peças faciais filtrantes, né, ou então, se não for possível, máscaras de tecido com pelo menos 3 camadas, tá? E aí, essa última recomendação são para todos os momentos da vida, né, não só para agora que nós estamos em uma pandemia. Ao tossir e espirrar, cobrir a boca, né, ou o nariz com lenço de papel descartável, né, assim que o que espirrou ou tossiu nele tem que descartar, ou então com o antebraço, né, não cobrir com a mão, porque você vai acabar contaminando sua mão, e aí de repente você vai cumprimentar outras pessoas, e acaba contaminando essas pessoas também, tá? E aí a gente falou um pouquinho aqui da higiene das mãos, né, que devem ser higienizadas com água e sabonete, ou então com álcool em gel. Então agora a gente vai ver um pouquinho como é que o sabão e a água e o álcool em gel eliminam o vírus, né, porque o sabão e a água, tanto o sabão e a água quanto o álcool em gel, são coisas que a gente vê constantemente, né, no nosso dia a dia, e aí a gente está vendo o estrago que esse vírus está fazendo, né. Então, como coisas que a gente tem no nosso dia a dia, assim, que são simples para nós, consegue eliminar um vírus que está sendo tão prejudicial para nós, né. Para a gente falar um pouquinho sobre o sabão e a água, aqui a gente vai fazer primeiro uma comparação, né, quando a gente está lavando a louça, né, não sei se vocês lavam muita louça, mas nessa pandemia eu lavei muita louça, né, e quando a gente vai lavar a louça, que a gente pega de repente uma panela que está suja de óleo, que está suja de gordura, se a gente joga só a água, a gente percebe que a água sozinha não limpa, né, essa panela, o óleo, a gordura não vai sair de lá, né, então a gente percebe nesse momento que a água e o óleo não se misturam, né, isso acontece porque a água e o óleo têm polaridades diferentes, então a água ela é uma substância polar e o óleo é apolar, né, então substâncias polares se misturam, mas substâncias polares e apolares não, tá? E aí, a gente tem as moléculas de detergente, né, a gente tenta lavar só com água, não dá certo, a gente acaba colocando detergente lá. E aí, as moléculas de detergente, elas são anfipáticas, né, o que isso quer dizer? Significa que elas vão ter uma parte que é polar e uma parte que é apolar, né, então nesse desenho aqui, nessa ilustração que a gente está vendo embaixo, à direita, né, tem essa extremidade azul, seria a extremidade polar, então como ela é polar, ela vai interagir com a água, que também é polar. E aí aqui na parte esquerda dessa molécula de detergente, a gente tem a parte apolar, né, então como essa parte aqui é apolar, essa parte vai interagir com o óleo, que também é apolar, tá? Então as moléculas de detergente são anfipáticas, né, possuem parte polar e apolar. E aí ao lavarmos uma panela que tem óleo, que contém óleo ou contém gordura, com detergente e água, a parte polar da molécula de detergente se liga à água, enquanto a apolar se liga ao óleo, né, então é assim que a gente consegue lavar uma panela suja de óleo ou gordura, tá? E por que eu falei isso, né? A professora Carmen, ela já apresentou, né, como é a estrutura do vírus, né, então ele vai possuir o DNA, protegendo o DNA tem o capsídeo, depois tem o envelope, né, que é essa parte cor de salmão, e depois tem as glicoproteínas, né, que vão ser essas proteínas que vão se ligar às células para contaminar as células. E aí, esse envelope, que é essa parte salmão, ele é formado por uma capa lipídica, então ele é formado basicamente por gordura, né, e as moléculas de gordura são apolares, né, então elas são apolares assim como o óleo, né, que a gente viu lá na panela, tá? E aí quando a gente lava a nossa mão com sabão e água, o que vai acontecer?
A molécula, né, de sabão, ela tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte apolar dela, ela vai se ligar a esse envelope, que também é apolar. Então, nessa ilustração aqui, tem essas moléculas verdes, né, que tem a bolinha e depois tem tipo um rabinho. Esse rabinho seria a parte apolar, e vai ser ele que vai se ligar ao envelope do vírus. E aí, quando ele se liga ao envelope do vírus, ele acaba destruindo, ele acaba rompendo esse envelope. E aí ele vai acabar dispersando o material genético do vírus, né? Podendo ser DNA ou RNA. Então ele vai acabar dispersando esse material genético e isso vai impedir que o vírus infecte as células, tá? Então por isso que é muito importante a gente lavar as mãos com água e sabão e lavar da maneira correta, né? Lavar todas as partes, nas unhas, a palma da mão, todas as partes certinho, tá? E aí o álcool em gel, ele é semelhante, né, só que diferente da água e sabão, ele não vai atuar ali diretamente no envelope, mas ele vai atuar nas proteínas, né, presentes no envelope. Então é essa parte aqui, ó, essas glicoproteínas, que são essas partes azuis, né, ele vai acabar atuando nelas, tá? Então o álcool 70, ele tem a capacidade de desnaturar as proteínas, né, que é isso? Aqui, do lado esquerdo, a gente vê a estrutura tridimensional de uma proteína. Se a gente pega essas proteínas da imagem anterior, azuis, a gente dá um zoom bem grande, a gente vê que ela tem esse formato, assim, ela tem um formato tridimensional e ela é toda enroladinha, né? Por que ela é enrolada? Tá vendo que tem uns pontinhos coloridos aqui? Tem um pontinho azul, um pontinho vermelho, um roxo e um amarelo? Isso são as ligações, né? As partes dela vão se ligando e ela vai ficando bem enroladinha. E aí o que acontece? O álcool, quando ele entra em contato com essas proteínas, ele acaba rompendo essas ligações. Então, quando o álcool entra em contato, a proteína ela vai ficar igual esse desenho aqui à direita, né? Vai ficar todo esticado, vai romper essas ligações. Então, a proteína fica desnaturada, né? Ela perde o formato dela. E aí, quando ela perde o formato dela, isso pode ocasionar o rompimento das membranas, né, do vírus, e vai fazer com que o material genético também seja liberado, e vai fazer com que os vírus não infectem mais as células, tá? Então, por isso que é muito importante a gente sempre estar lavando as mãos com água e sabão, e se não for possível, com álcool em gel, tá bom? Bom, minha parte era essa. Caso alguém não tenha ficado com dúvidas, eu passo a palavra para a professora Viviane. Bom, vamos lá então, agora é com vocês, mãos à obras, vamos criar esses memes, usem o talento e a criatividade que eu sei que vocês têm, tá? Lembrando que é uma atividade interdisciplinar, e ela pode ser realizada tanto individual, como em grupos de até 5 pessoas, ok? Vamos para os endereços de e-mail, que eu vi que teve aluno que já perguntou, né, que não estava conseguindo enviar. Então, ó, endereços de e-mail, tá? Primeiro ano tem um, segundo ano tem outro, e o terceiro é outro e-mail. Então, prestem atenção, tá? Ó, o primeiro ano vai encaminhar o meme para o endereço atividade Silva P, o ano, @gmail.com. Esse é do primeiro ano. Segundo, atividade Silva P, 2 ano, @gmail.com. E o terceiro ano, atividade Silva P, 3 ano, @gmail.com. Importante não esquecer de colocar o nome completo e a sua série, tá? Não esqueçam. Data de entrega, do dia 21 a 25 de junho. Tudo bem, turma? Alguma dúvida? Alguma pergunta referente a essa entrega? Tranquilo? Bom, finalizando aqui, eu peço que vocês já preencham o formulário, tá? O professor, ele vai colocar o link aqui do formulário, tá? Referente a esse aulão 2. Então, tem um questionário para vocês preencherem. E vale nota, tá? Ó, o professor Reinaldo acabou de colocar o link deste formulário para vocês preencherem, tá? Então, são os memes que vocês vão encaminhar para esses endereços aí de e-mail e esse questionário referente ao aulão de hoje. Ok, turma? Dúvidas? Então, Vivi,
Só vamos reforçar aí, ó, que vocês entregando esses memes, pessoal, nós vamos atribuir as notas e depois nós vamos disponibilizar para todos os professores. Então, os professores de vocês, de outras matérias, poderão utilizar essa nota para compor a média de vocês do segundo bimestre. E eu acho que isso é bem interessante, né? Lembrando, mais uma vez, né, até vamos colocar uma caretinha aí de desespero, que no dia 25, que é o último dia para entregar esse meme, os professores, no geral, já vão começar o fechamento das notas. Então, pode ser individual ou em grupo de até 5 pessoas. A professora Viviane acabou de explicar. Entreguem, né, nesses e-mails que estão aí na tela de vocês. Sobre o vírus, eu creio que na aula de hoje a gente deu uma contribuição a mais aí para vocês fazerem a construção desse meme. Como a professora Viviane também já falou, o professor Reinaldo colocou o link do Google Forms, onde vocês vão responder 10 questões sobre o aulão. É muito interessante que terminou o aulão, vocês já vão lá responder. Por isso que eu falei para vocês lá, caderno, caneta, vamos anotar, porque se as informações estão fresquinhas aí, vocês vão responder de forma correta todas as questões. Combinado? E nesse momento, depois os colegas vão fazer, eu quero fazer o agradecimento pela presença de todos, principalmente dos nossos colegas professores do Silva Prado, que a presença de vocês, além de ser uma honra, representa também uma força, quer dizer que nós estamos juntos, e eu acredito que juntos nós somos mais fortes, né, e isso dá segurança para cada um de nós. E muito obrigado aos alunos por participarem, que vocês são a razão do nosso trabalho. É isso mesmo, turma, tá? Vocês que nos dão força para estarmos aqui. Então, eu quero agradecer a presença de todos, tá? Alunos e professores também. Temos bastante professores aqui nesse aulão de hoje. E aí, eu quero agradecer a todos, tá? Muito obrigada. Eu também agradeço a todos. Estamos juntos. Logo, logo vamos sair dessa. Vamos estar todos juntos na sala de aula. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, aos colegas aí dando uma força pra gente, e tamo junto. Se Deus quiser, em agosto a gente se vê. Obrigado pela participação. Agradecer também, agradecer aos colegas e alunos, espero que vocês tenham gostado. Se Deus quiser, a gente vai estar junto logo mais e se cuidem. Aí, Patrícia. Valeu demais essa aula. Eu tenho muita dificuldade em biologia, assim como tenho certeza que tem mais gente igual a mim. Aprendi bastante, viu? Muito boa, muito boa. E eu estou esperando aí os memes. E o pessoal do primeiro ano vai lá no Classroom, Tecnologia, tem atividade sobre memes para responder também, tá? Beijão aí a todos, viu? O novinho. Não esquece do novinho. Gente do céu. Valeu pela participação aí, gente. Caso vocês tenham alguma dúvida, algo que não ficou claro, se vocês tiverem dúvida na hora de fazer um meme, quiser ajuda para fazer, não sabe que aplicativo usar, não sabe o que usar, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu ajudo vocês. Eu tenho meu número lá nos grupos do WhatsApp, aí eu tô só nos dos segundos B, C, D, E, F, G e os terceiros A, B, C, D, E. Ou também vocês podem entrar em contato comigo no Classroom também, tá bom? Da disciplina de física. Viu, Cláudio? Tinha aluno perguntando que meme que entrou atrasado. Então, mais algum colega quer falar alguma coisa? Nilma, Gabriel, Zé Roberto? Ok. Então, é muito bom, né, esse aulão. Eu estou olhando aqui, né, e tem um barulho de casa aqui, de secadora, tudo, então tive que ficar sem o som, né,
mais tranquilo. Muito bom, muito bom. Eu vou ver se eu faço mais atividades referente ao aulão. Já fiz uma, né? Muito bom, Carmen, tá? Obrigado a todos vocês aí. Roberto. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Bom dia. Amém. Amém. Então é isso. Os alunos acho que já pegaram o link, né, gente? E aí a gente vai disponibilizar lá no Classroom também para vocês responderem as 10 questões. Encerramos? Encerramos. Então, olha, aos amigos e colegas do aulão, muito obrigada.